Alguma vez você já se perguntou como saber se possui o dom do discernimento espiritual? A Bíblia nos lembra em 1 Coríntios 12, versículo 10, que o Espírito Santo reparte diversos dons, incluindo a capacidade de discernir entre os espíritos. Este dom, embora muitas vezes sutil, tem um poder transformador, permitindo-nos identificar a verdade em um mundo cheio de confusão. Hoje exploraremos 4 sinais claros que revelam se você foi abençoado com esta habilidade especial. Você está pronto para descobrir como este dom pode ajudá-lo a viver em maior sintonia com a vontade de Deus? Esta sensibilidade não é mera casualidade nem uma habilidade qualquer. É uma manifestação do Espírito Santo que trabalha naqueles que foram escolhidos para um propósito especial. Em 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10, se menciona claramente o discernimento espiritual como um dos dons que o Espírito reparte segundo a sua vontade. Este dom, muitas vezes incompreendido, tem o poder de revelar o invisível, mostrando o que é verdadeiro no meio da confusão. O discernimento espiritual é um reflexo profundo da nossa conexão com Deus, uma ferramenta que nos permite distinguir entre o divino e o mundano, entre o santo e o profano. Muitas vezes não somos conscientes da magnitude deste presente, até que as circunstâncias nos levam a depender completamente da guia divina. Quando observamos as Escrituras, vemos exemplos de como Deus utiliza este dom para capacitar o seu povo em momentos cruciais. Pense em Salomão, que não pediu riquezas nem poder, mas sabedoria para discernir entre o bem e o mal. Em 1 Reis 3, versículo 9, Salomão clama: concede ao teu servo um coração entendido para julgar o teu povo, e para discernir entre o bom e o mal. Este passagem não só mostra a importância do discernimento, mas também revela que é um presente que se busca e se cultiva em uma relação íntima com Deus. Mas como saber se este dom está operando em você? O discernimento espiritual nem sempre chega como uma voz audível ou um sinal dramático. Muitas vezes se manifesta em um sentimento persistente, uma convicção interna que te leva a agir com confiança, mesmo quando as circunstâncias parecem indicar o contrário. Lembro uma história de uma mulher que se encontrava diante de uma decisão crucial. Devia escolher entre 2 caminhos aparentemente iguais. Embora ambos oferecessem vantagens, ela sentia um desconforto em relação a um deles. Em oração, buscou a guia de Deus e experimentou uma paz avassaladora ao considerar a outra opção. Meses depois, ela se deu conta de que a decisão tomada a havia protegido de uma situação que teria sido desastrosa. Este é o tipo de sensibilidade que só o Espírito Santo pode proporcionar, uma conexão direta com o coração de Deus que transcende a compreensão humana. No livro de Daniel encontramos outro exemplo poderoso de discernimento espiritual. Quando o rei Nabucodonosor teve um sonho inquietante, nenhum dos seus sábios, magos ou adivinhos pôde interpretá-lo. Mas Daniel, fortalecido por sua relação com Deus, não só interpretou o sonho, mas também discernindo revelou o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Este passagem destaca como o discernimento espiritual não se trata só de uma habilidade pessoal, mas de uma dependência total na sabedoria de Deus. Este dom, no entanto, nem sempre é fácil de aceitar ou entender. Muitas vezes, aqueles que o possuem sentem que são diferentes, que percebem coisas que outros ignoram ou passam por alto. Talvez você já tenha se encontrado em situações onde advertiu outros sobre um perigo iminente só para ser ignorado. Ou talvez tenha sentido uma carga inexplicável no seu espírito ao entrar em certos lugares ou ao interagir com certas pessoas. Isto não é uma casualidade, é o Espírito Santo mostrando algo que você não pode ver com seus olhos naturais, como na história de Elias, que discerniu a voz de Deus não no vento forte, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um suave sussurro. Em 1 Reis 19, versículos 11 a 13, este relato nos lembra que o discernimento muitas vezes requer uma sensibilidade especial, uma disposição para escutar mesmo nos momentos mais silenciosos. O discernimento espiritual nos conecta com a missão mais ampla de Deus no mundo. Não é só um presente para nosso benefício pessoal, mas uma ferramenta para edificar a comunidade de fé. Em Atos 5 encontramos a história de Ananias e Safira, que tentaram enganar a igreja acerca de uma oferta. Pedro, mediante o discernimento dado pelo Espírito, confrontou a mentira deles, revelando não só a verdade,
mas também a gravidade de mentir ao Espírito Santo. Este evento mostra como o discernimento pode proteger a comunidade e preservar sua santidade. É importante entender que este dom não é algo que possamos controlar ou manipular. Não se trata das nossas emoções nem da nossa lógica, mas de uma guia sobrenatural que vem de Deus. Em 1 João 4, versículo 1 se nos exorta: Amados, não creiam em todo o espírito, mas provem os espíritos para ver se são de Deus. Este chamado a provar os espíritos destaca que o discernimento não é só passivo, mas ativo. Requer uma relação constante com Deus através da oração, do estudo da sua palavra e da comunhão com o Espírito Santo. Ao longo da história, muitos foram guiados por este dom de maneiras que mudaram suas vidas e as de quem os rodeava. Pense na mãe de Moisés, que discernindo salvou Moisés e também permitiu que Deus cumprisse seu plano para libertar Israel. Este exemplo mostra como o discernimento pode requerer valentia e fé, especialmente quando as circunstâncias parecem estar contra. O discernimento espiritual também pode se manifestar em momentos de conflito. Quando Salomão enfrentou a famosa disputa entre duas mulheres que afirmavam ser a mãe do mesmo menino, sua decisão revelou um discernimento profundo. Em 1 Reis 3, versículos 25 a 28, vemos como Salomão usou a sabedoria dada por Deus para resolver o conflito, expondo a verdade de maneira que todos reconheceram que a mão de Deus estava sobre ele. Este relato destaca como o discernimento não só revela a verdade, mas também traz justiça e resolução em meio a situações complexas. Este dom é um convite constante a confiar em Deus. Nem sempre você entenderá por que sente o que sente ou por que percebe certas coisas, mas o discernimento requer fé para agir segundo o que Deus te revela. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6 se nos diz: Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoies na tua própria prudência. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Este versículo encapsula a essência do discernimento espiritual. Uma confiança inquebrantável na guia de Deus, mesmo quando não compreendemos completamente os seus caminhos. À medida que avançamos neste tema, lembre-se que o discernimento espiritual é um presente invaluável. Não é um sinal de superioridade, mas uma mostra da graça de Deus operando na sua vida. É uma ferramenta para navegar os desafios e as complexidades do mundo, guiando-o sempre para a verdade, a justiça e o propósito divino. Se você tem sentido essa sensibilidade especial, não a ignore. Cultive-a, use-a para a glória de Deus e para o benefício dos outros. Este dom não só transformará a sua vida, mas também a daqueles que te rodeiam, mostrando que mesmo em um mundo caótico, a voz de Deus continua sendo clara e poderosa. A paz é um anseio profundo do coração humano, uma sensação que transcende o entendimento e que em muitas ocasiões aparece como um sinal inequívoco da direção divina. No contexto do discernimento, a paz de Deus atua como um farol em meio à incerteza, confirmando que as decisões tomadas ou os caminhos escolhidos estão alinhados com a sua vontade. Filipenses 4, versículo 7 nos assegura que a paz de Deus, que supera todo o entendimento, guardará os seus corações e os seus pensamentos em Cristo Jesus. Este versículo não só descreve uma emoção, mas uma certeza interior que só pode vir do Espírito Santo. Esta paz, que não depende das circunstâncias externas, é uma manifestação do discernimento espiritual, um sinal que guia e dá confiança mesmo nos momentos mais incertos. Através das Escrituras encontramos múltiplos relatos que mostram como Deus utiliza esta paz para dirigir o seu povo. Quando Gedeão foi chamado para liderar Israel contra os midianitas, ele buscou um sinal claro de que Deus estava com ele. Em Juízes 6, versículos 23 e 24, depois de uma revelação divina, o Senhor lhe diz: A paz seja contigo. Não tenhas medo, não vais morrer. Foi então que Gedeão construiu um altar e o chamou de O Senhor é Paz, reconhecendo que esta confirmação interior não era fruto das suas emoções, mas da presença ativa de Deus na sua vida. O discernimento espiritual, quando se manifesta através da paz, não elimina os desafios nem garante que o caminho será fácil, mas dá a segurança de que Deus está no controle. Isto se vê claramente na vida de Jesus, que em meio a uma tempestade dormia tranquilo enquanto seus discípulos se desesperavam. Marcos 4, versículos 38 e 39. Sua paz não era produto da ausência de problemas, mas da sua completa confiança no plano do Pai. Este episódio destaca que a paz divina não é uma resposta à lógica humana,
mas uma evidência da conexão com Deus. Quando enfrentamos decisões ou situações que parecem avassaladoras, é fácil ser guiados pelo temor ou pela dúvida. No entanto, o discernimento espiritual nos permite reconhecer que a paz de Deus é um indicador da sua aprovação. Esta paz não só acalma os nossos corações, mas também nos capacita para agir com valentia e determinação. Josué, ao ser chamado para liderar o povo de Israel para a terra prometida, foi instruído com palavras que encapsulam esta verdade: sê forte e valente. Não tenhas medo nem te desanimes, porque o Senhor teu Deus estará contigo onde quer que vás. Josué 1, versículo 9. Estas palavras não só o fortaleceram, mas lhe deram a confiança necessária para enfrentar o desconhecido com a certeza de que a paz de Deus o acompanhava. O discernimento que se expressa através da paz também nos ajuda a reconhecer quando algo não está em harmonia com a vontade de Deus. A ausência de paz, uma inquietação persistente no espírito, pode ser um aviso do Espírito Santo. Em Atos 16, versículos 6 e 7, o apóstolo Paulo e seus companheiros tentaram pregar em certas regiões, mas o Espírito lhes impediu. Embora as Escrituras não detalhem como foi esta direção, é evidente que uma falta de paz interior os levou a mudar seu rumo. Esta passagem ressalta que o discernimento espiritual não só nos guia para o que é correto, mas também nos protege de tomar caminhos equivocados. A paz divina não deve ser confundida com a comodidade ou a ausência de conflito externo. Muitos dos grandes homens e mulheres da fé experimentaram esta paz em meio a provas intensas. Paulo, encarcerado e enfrentando perseguições constantes, escreveu aos Filipenses acerca da alegria e da paz que superam todo o entendimento. Seu discernimento espiritual lhe permitiu ver além das circunstâncias e compreender que o seu sofrimento tinha um propósito no plano de Deus. Este tipo de paz é um testemunho do poder transformador do discernimento espiritual e de como este dom nos conecta com a perspectiva divina. O discernimento espiritual também nos ensina a esperar em Deus, confiando em que a sua paz confirmará o momento e a ação corretos. Quando Davi foi ungido como rei, não assumiu imediatamente o trono, apesar das oportunidades para tomar o poder pela força. Como quando teve a vida de Saul em suas mãos, Davi esperou pacientemente o tempo de Deus, guiado por uma paz interior que lhe assegurava que devia agir conforme a vontade divina e não a sua própria. 1 Samuel 24, versículos 4 a 7. Este exemplo nos lembra que o discernimento espiritual não se trata só de tomar decisões rápidas, mas de permanecer firme na paz de Deus enquanto esperamos sua direção. Ao longo da Bíblia, a paz se apresenta não só como um sinal da presença de Deus, mas também como um resultado de viver em harmonia com a sua vontade. Em Isaías 26, versículo 3, se nos promete: tu guardarás em completa paz aquele cujo pensamento em ti persevera, porque em ti confiou. Este versículo enfatiza que a paz divina é tanto uma evidência como um fruto da nossa confiança em Deus. O discernimento espiritual, ao nos alinhar com esta paz, nos convida a depender completamente dele, reconhecendo que sua guia é sempre perfeita. A manifestação da paz como sinal do discernimento também se reflete em como Jesus instruiu os seus discípulos antes de enviá-los a pregar. Em Lucas 10, versículos 5 e 6 lhes disse: em qualquer casa onde entrarem, digam primeiro: paz seja a esta casa. E se houver ali alguém digno de paz, a vossa paz repousará sobre ele. Senão, voltará a vocês. Esta instrução mostra como a paz não é só um indicador pessoal, mas também uma ferramenta para discernir as condições espirituais de um lugar ou das pessoas com quem interagimos. O discernimento espiritual expressado através da paz nos chama a nos manter ancorados na palavra de Deus, onde encontramos sua direção e promessas. O Salmo 119, versículo 165 declara: muita paz têm os que amam a tua lei, e nada os faz tropeçar. Esta passagem destaca que a paz que provém de Deus não é algo passivo, mas uma força ativa que nos mantém firmes na fé, mesmo diante dos desafios mais difíceis. Esta paz também transforma as nossas relações, permitindo-nos agir com sabedoria e amor, em vez de reações impulsivas ou emocionais. Em Romanos 12, versículo 18, se nos instrui: se for possível, quanto depender de vocês, vivam em paz com todos. Esta exortação nos lembra que o discernimento espiritual não só guia as nossas decisões pessoais, mas também nos capacita para ser instrumentos de paz nas nossas comunidades,
refletindo o caráter de Deus em todas as nossas interações. O discernimento espiritual não é um dom que opera de maneira isolada. Está profundamente conectado com a nossa relação com Deus e com a nossa disposição para escutar a sua voz em meio ao ruído da vida cotidiana. Em Hebreus 12, versículo 14, se nos exorta: esforcem-se por viver em paz com todos e em santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Este versículo destaca que a paz não é só um sinal de discernimento, mas também uma evidência da nossa comunhão com Deus e da nossa intenção de viver conforme o seu propósito. Ao meditar em como a paz de Deus se entrelaça com o discernimento espiritual, somos desafiados a buscar esta paz em cada aspecto da nossa vida, permitindo que seja o barômetro das nossas decisões e a prova da nossa alinhamento com a sua vontade. Através desta paz, aprendemos a confiar em que o seu Espírito nos guia, mesmo quando não compreendemos completamente o seu plano. E nesta confiança encontramos a segurança de que estamos caminhando no propósito para o qual fomos criados. O discernimento espiritual encontra seu fundamento mais firme na Palavra de Deus. As Escrituras são o filtro divino que nos permite distinguir o verdadeiro do falso, o justo do corrupto e o santo do profano. Através das suas páginas, Deus revela o seu caráter, os seus planos e a sua vontade, proporcionando-nos a guia necessária para navegar um mundo cheio de confusão. Em Salmo 119, versículo 105 se nos lembra: a tua palavra é uma lâmpada para os meus pés e uma luz no meu caminho. Este passagem encapsula a essência de como a palavra de Deus ilumina o nosso caminho, dirigindo-nos sempre para a verdade. O discernimento espiritual não opera de maneira separada das Escrituras, mas se arraiga nelas. A Bíblia não só contém a verdade, mas também atua como um escudo contra o engano. Em um mundo onde as mentiras muitas vezes se disfarçam de verdades parciais, o discernimento nos permite avaliar cada ideia, pensamento e sentimento à luz da palavra. Quando o apóstolo Paulo exortou os tessalonicenses a examinarem tudo e reterem o que é bom, em 1 Tessalonicenses 5, versículo 21, estava ensinando a importância de provar tudo frente ao padrão das Escrituras. Este princípio não é opcional para quem busca caminhar em obediência a Deus. É essencial para viver uma vida guiada pelo seu Espírito. Desde os tempos antigos, Deus tem mostrado como a sua palavra é o ponto de referência para o discernimento. Quando Moisés recebeu a lei no Monte Sinai, esta não era só um conjunto de regras, mas um reflexo da santidade e justiça de Deus. Era um mapa que guiava o povo de Israel, ensinando-lhes a diferenciar entre o puro e o impuro, entre o aceitável e o inaceitável. Este mesmo princípio se aplica hoje, já que as Escrituras continuam sendo o padrão eterno que nos dirige nas nossas decisões e no nosso caminhar diário. O discernimento espiritual não só identifica o que está em linha com a palavra de Deus, mas também expõe o que não está. Em Hebreus 4, versículo 12, se descreve a palavra como viva e eficaz, mais cortante que toda espada de 2 gumes, penetra até dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Este versículo revela o poder transformador das Escrituras, que não só iluminam o caminho, mas também confrontam os nossos motivos e desejos mais profundos. No ministério de Jesus, vemos como ele utilizou a palavra para discernir e responder às tentações. Quando o diabo tentou desviá-lo no deserto, Jesus respondeu em cada ocasião com "Escrito está". Mateus 4, versículos 4 a 10. Seu exemplo demonstra que o discernimento espiritual não se baseia nas nossas emoções ou instintos, mas no conhecimento e aplicação da palavra. Ao fazê-lo, Jesus não só venceu as tentações, mas também mostrou que a Escritura é uma ferramenta poderosa para resistir ao engano e permanecer firme na verdade. O discernimento espiritual nos leva a aprofundar nas Escrituras, não como um exercício intelectual, mas como uma busca sincera da vontade de Deus. Em 2 Timóteo 3, versículos 16 e 17, se afirma que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça, a fim de que o servo de Deus esteja inteiramente capacitado para toda boa obra. Este passagem destaca que as Escrituras são o meio pelo qual Deus equipa o seu povo, proporcionando-lhes tudo o que é necessário para discernir e agir conforme o seu propósito. O discernimento espiritual também nos protege das distorções da verdade. Em Gálatas 1, versículo 8, Paulo adverte: "Mas ainda que nós ou um anjo do céu lhes pregasse um evangelho diferente do que lhes temos pregado,
que caia sob maldição. Este chamado a permanecer firmes na verdade do Evangelho ressalta a importância de medir tudo o que ouvimos ou cremos frente à palavra de Deus. O discernimento não só identifica o que é correto, mas também nos alerta sobre as doutrinas falsas e as mensagens que se desviam do ensino bíblico. Ao longo das Escrituras encontramos como o discernimento espiritual ancorado na palavra dirige os crentes para a vontade de Deus. Os bereanos mencionados em Atos 17, versículo 11, são um modelo desta prática. Ao ouvir a pregação de Paulo, não aceitaram cegamente o que ele dizia, mas examinavam cada dia as Escrituras para ver se o que lhes era dito era verdade. Este enfoque não só mostrou o desejo deles de buscar a verdade, mas também o compromisso com a fidelidade à palavra. A palavra de Deus não é só um filtro, mas também uma fonte de sabedoria que nos capacita para discernir corretamente. Em Provérbios 2, versículo 6 se declara: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Este versículo ressalta que o discernimento espiritual não é resultado das nossas habilidades humanas, mas um presente divino que flui da nossa relação com Deus e da nossa dedicação à sua palavra. O discernimento também nos ajuda a aplicar as Escrituras em contextos práticos, permitindo-nos tomar decisões sábias e alinhadas com o coração de Deus. No Salmo 1 se descreve o homem que medita na lei de Deus como uma árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto no seu tempo e cuja folha não cai. Este passagem nos mostra que o discernimento não é só teórico, mas profundamente prático, impactando cada área da nossa vida e levando a decisões que glorificam a Deus. Em um mundo onde as vozes competem constantemente pela nossa atenção, o discernimento espiritual nos chama a nos concentrarmos na voz de Deus, tal como está revelada nas Escrituras. Em João 10, versículo 27, Jesus declara: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Este versículo ressalta que o discernimento é, em última instância, um resultado da nossa relação com Cristo, que nos guia e nos capacita para reconhecer a sua verdade no meio da confusão. O discernimento espiritual também nos reta a viver conforme a palavra, refletindo em nossas ações a verdade que proclamamos crer. Santiago 1, versículo 22 nos exorta: não se contentem só em ouvir a palavra, pois assim vocês se enganam, ponham-na em prática. Este chamado à ação nos lembra que o discernimento não é só conhecimento, mas obediência à verdade revelada por Deus em cada aspecto da nossa vida. O discernimento espiritual nos convida a depender completamente da palavra de Deus, permitindo que seja a bússola que dirige os nossos passos e a luz que ilumina o nosso caminho. Este dom, quando cultivado através das Escrituras, nos equipa para enfrentar os desafios, resistir ao engano e viver uma vida que honra a Deus em todo momento. O discernimento espiritual não só revela a verdade, também expõe o oculto. Este dom é uma ferramenta que permite identificar intenções, descobrir enganos e reconhecer aquilo que, embora pareça inofensivo, pode desviar o coração do propósito divino. Em um mundo onde as aparências enganam e as palavras muitas vezes disfarçam motivos ocultos, o discernimento atua como uma luz que atravessa as sombras, revelando a essência das coisas. Em 1 Samuel 16, versículo 7, o Senhor declara: o homem olha para o que está diante dos seus olhos, mas o Senhor olha o coração. Este princípio guia a ação do discernimento espiritual, que não se fica no superficial, mas desentranha o que está profundamente escondido. As Escrituras nos mostram que o inimigo se apresenta como um anjo de luz, utilizando artimanhas para confundir e desviar os filhos de Deus. Em 2 Coríntios 11, versículos 14 e 15, Paulo adverte: o próprio Satanás se disfarça de anjo de luz. Portanto, não é de admirar que os seus ministros também se disfarcem como ministros de justiça. Este passagem nos lembra que nem tudo o que parece santo ou correto procede de Deus e que o discernimento espiritual é essencial para reconhecer as intenções reais por trás das ações ou das palavras. Quando Jesus caminhou entre os homens, seu discernimento revelou continuamente as intenções ocultas de quem o rodeava. Em uma ocasião, os fariseus tentaram lhe armar uma armadilha perguntando se era lícito pagar impostos ao César. Jesus, percebendo a hipocrisia deles, respondeu: por que me põem à prova? Mostrem-me a moeda do imposto. Mateus 22, versículos 15 a 19. Este exemplo ilustra como o discernimento não só descobre as intenções verdadeiras, mas também desarma os planos de quem busca o mal. O discernimento espiritual não está limitado às palavras ou ações visíveis.
penetra nas estruturas e sistemas que parecem justos, mas que estão fundamentados no engano. Em Apocalipse 13 se descreve a besta como alguém que opera com poder e sinais para enganar os habitantes da terra. Este texto adverte que o discernimento não é uma opção, mas uma necessidade para o povo de Deus, especialmente em tempos onde o falso se mistura com o verdadeiro. O dom do discernimento também protege a comunidade de fé de influências que podem parecer benéficas, mas que na realidade buscam desestabilizar e dividir. No livro de Atos encontramos a história de uma escrava que seguia Paulo e seus companheiros proclamando: "Estes homens são servos do Deus Altíssimo, que lhes anunciam o caminho da salvação." Atos 16, versículo 17. Embora suas palavras fossem certas, seu espírito não era de Deus. Paulo, discernindo a influência demoníaca por trás das suas ações, repreendeu o espírito, libertando-a da opressão. Este relato mostra que mesmo aquilo que parece alinhado com a verdade pode ser utilizado com intenções contrárias ao plano de Deus. O discernimento espiritual não só identifica o engano, mas também guia os crentes para decisões sábias que glorifiquem a Deus. Em Provérbios 3, versículos 5 e 6, se nos insta a confiar no Senhor com todo o nosso coração e não nos apoiarmos na nossa própria prudência, mas reconhecê-lo em todos os nossos caminhos. Esta dependência total em Deus ativa o discernimento, permitindo que Ele endireite os nossos passos. Além disso, o discernimento não só opera nos momentos de conflito ou tentação, também nos capacita para reconhecer a presença de Deus no cotidiano. Em Gênesis 28, versículo 16, Jacó desperta de um sonho e exclama: "Certamente o Senhor está neste lugar e eu não sabia." Este reconhecimento não teria sido possível sem uma sensibilidade espiritual que lhe permitiu discernir o sagrado no meio do comum. A palavra também ensina que o discernimento espiritual não é uma habilidade que se possua de forma natural, mas um dom que deve ser cultivado e exercitado. Em Hebreus 5, versículo 14 se afirma que o alimento sólido é para os maduros, os quais, pela prática, têm os sentidos exercitados no discernimento do bem e do mal. Isto implica que, embora o discernimento seja um presente de Deus, requer um esforço consciente para crescer neste dom. A integridade do povo de Deus em Efésios 6, versículo 12, Paulo nos lembra que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e poderes deste mundo de trevas. Este versículo ressalta a importância de estar espiritualmente alerta e preparados, reconhecendo que as batalhas que enfrentamos nem sempre são visíveis, mas se travam no âmbito espiritual. A Bíblia está cheia de exemplos onde o discernimento espiritual foi crucial para o avanço do propósito de Deus. Em 1 Reis 3, Salomão pediu um coração entendido para discernir entre o bom e o mal, e esta capacidade lhe permitiu governar com justiça e sabedoria. Em um julgamento onde duas mulheres disputavam a maternidade de um menino, Salomão usou seu discernimento para revelar a verdade, expondo as intenções reais das mulheres envolvidas. Este exemplo não só ressalta o valor do discernimento, mas também como este dom pode trazer justiça e restauração em meio a conflitos complexos. O discernimento espiritual não se limita a identificar o que está mal, mas também nos equipa para responder corretamente em vez de reagir impulsivamente. O discernimento nos permite agir com sabedoria e no momento adequado. Em Eclesiastes 3, versículo 1 se nos ensina que tudo tem o seu tempo e tudo o que se quer debaixo do céu tem a sua hora. Este princípio aplicado ao discernimento nos lembra que cada decisão, palavra e ação deve ser guiada pelo tempo e pela vontade de Deus. O discernimento também nos chama a depender completamente do Espírito Santo, que é a fonte deste dom. Em João 16, versículo 13, Jesus promete que o Espírito da Verdade nos guiará a toda a verdade. Este compromisso divino assegura que não estamos sozinhos na nossa busca de clareza e sabedoria. Através do discernimento, o Espírito nos capacita para navegar as complexidades da vida com confiança, sabendo que Ele sempre dirige os nossos passos para o que glorifica a Deus. Este dom, quando exercido com humildade e dependência de Deus, não só nos protege dos perigos, mas também nos prepara para ser instrumentos de edificação e restauração no reino de Deus. O discernimento espiritual não é um fim em si mesmo, mas uma ferramenta que nos leva a viver em comunhão com o coração e a vontade de Deus, refletindo o seu caráter e avançando o seu propósito no mundo. O discernimento espiritual não só se limita a identificar o correto e o incorreto,
também se manifesta na capacidade de tomar decisões alinhadas com a vontade de Deus. Esta direção não é produto da casualidade nem da intuição humana, mas de uma guia sobrenatural que leva o crente a agir conforme o propósito divino. Em Provérbios 16, versículo 9 se nos diz: "O coração do homem traça o seu rumo, mas o Senhor dirige os seus passos." Este versículo ilustra a dinâmica entre o planejamento humano e a intervenção divina, onde o discernimento atua como a ponte que permite que a vontade de Deus prevaleça. Quando uma pessoa caminha em discernimento espiritual, sua perspectiva muda radicalmente. Em vez de se basear unicamente no visível ou no imediato, busca a direção divina em cada decisão, confiando em que Deus revela o que é melhor. Isto não implica uma revelação completa de cada detalhe do futuro, mas uma confiança em que cada passo está sendo dirigido para o cumprimento do propósito divino. Em Salmos 37, versículo 23 se afirma: "O Senhor firma os passos do homem quando lhe agrada o seu modo de viver." Esta afirmação não só dá segurança, mas também mostra que o discernimento está intimamente ligado a uma vida que busca agradar a Deus em todo momento. O discernimento espiritual não é um impulso momentâneo, mas uma prática constante de rendição à guia de Deus. Muitas vezes isto requer paciência e uma disposição para esperar no seu tempo perfeito. Em Isaías 40, versículo 31 se promete: "Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, voarão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão." Este tempo de espera não é passivo. É um processo ativo de confiar, buscar e agir sob a direção divina, assegurando que cada decisão seja conforme ao plano de Deus. A Escritura está cheia de exemplos onde o discernimento permitiu aos servos de Deus tomar decisões que transformaram suas vidas e as daqueles que os rodeavam. No livro de Ester, Mardoqueu demonstrou um discernimento profundo ao advertir a rainha Ester sobre o perigo que enfrentava o seu povo. Embora o decreto do rei parecesse inalterável, o discernimento de Mardoqueu o levou a agir com sabedoria e fé, instando Ester a tomar uma decisão que mudaria o curso da história. Ester, por sua vez, buscou a direção divina através do jejum e da oração antes de se apresentar diante do rei, mostrando como o discernimento opera nos momentos mais cruciais. Este dom também nos capacita para avaliar as opções que se apresentam, inclusive aquelas que parecem boas, mas não são as melhores. Em 1 Coríntios 10, versículo 23, Paulo escreve: "Tudo me é permitido, mas nem tudo convém. Tudo me é permitido, mas nem tudo edifica." Este princípio ressalta que o discernimento espiritual não se limita a distinguir entre o bem e o mal, mas também nos leva a escolher o que é mais benéfico para cumprir o propósito de Deus nas nossas vidas. O discernimento nem sempre leva ao caminho mais fácil ou lógico, mas sim ao que está alinhado com a vontade divina. Em Mateus 7, versículos 13 e 14, Jesus fala do caminho estreito que leva à vida, sinalizando que não muitos o encontram. Este caminho, embora desafiante, é o que o discernimento espiritual nos ajuda a identificar e seguir, mesmo quando parece contrário às nossas expectativas ou desejos. A tomada de decisões alinhada com Deus também requer um coração disposto a obedecer, mesmo quando a direção parece incerta ou difícil. Em Gênesis 12, versículo 1, Deus disse a Abraão: "Deixa a tua terra, os teus parentes e a casa do teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei." Abraão não recebeu um mapa completo, mas sua disposição para seguir a guia divina o levou a se tornar o pai de uma grande nação. Este ato de obediência ilustra como o discernimento espiritual nos chama a confiar plenamente em Deus, agindo com fé na sua palavra. O discernimento também nos protege de agir apressadamente ou segundo as nossas emoções. Em Jeremias 17, versículo 9, se nos adverte que o coração é enganoso sobre todas as coisas e sem remédio. Quem o compreenderá? Este versículo ressalta a importância de buscar a direção de Deus em vez de depender das nossas próprias percepções. Através do discernimento, aprendemos a distinguir entre o que é simplesmente um desejo pessoal e o que é verdadeiramente a vontade de Deus. O discernimento espiritual, ao estar conectado com a guia divina, nos leva a agir com valentia quando é necessário e a esperar com paciência quando a situação o requer. Em Eclesiastes 3, versículo 1 se declara: "Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu." Esta sabedoria nos lembra que o discernimento não só se trata de saber o que fazer, mas também de entender quando fazê-lo. O dom do discernimento não opera no isolamento.
está profundamente relacionado com a nossa comunhão com Deus, que se fortalece através da oração, da meditação na sua palavra e da sensibilidade à voz do Espírito Santo. Em João 16, versículo 13, Jesus promete que o Espírito da Verdade os guiará a toda a verdade. Esta guia não é limitada nem confusa, é clara e confiável, capacitando o crente para tomar decisões que reflitam o caráter e a vontade de Deus. O discernimento espiritual transforma a maneira como enfrentamos os desafios e as oportunidades. Não se trata de buscar soluções rápidas, mas de caminhar em obediência e fé, confiando em que Deus dirige cada passo para o seu propósito perfeito. Através deste dom, aprendemos a render as nossas vidas completamente a Ele, permitindo que a sua sabedoria governe as nossas decisões e ações, para que tudo o que façamos seja para a sua glória. Este dom não surge do nada. É um presente que requer ser cultivado mediante a oração e uma relação íntima com Deus. A conexão diária com o Pai Celestial não só fortalece este dom, mas o refina, ajudando-nos a perceber a sua vontade com maior clareza. Em Jeremias 29, versículo 13, Deus promete: "Vocês me buscarão e me encontrarão quando me buscarem de todo o coração." Este versículo não só convida, mas assegura que aqueles que se dedicam a buscar a Deus encontrarão nele a guia necessária para caminhar em discernimento. A oração é o canal direto pelo qual sintonizamos o nosso coração com o de Deus. Através dela não só apresentamos as nossas petições, mas também aprendemos a escutar. O discernimento espiritual não se trata unicamente de falar, mas de afinar a nossa capacidade para perceber a voz de Deus no meio das distrações. Jesus mesmo dedicava longas horas à oração, buscando a comunhão com o Pai antes de tomar decisões importantes. Em Marcos, versículo 35 se descreve como muito de madrugada Jesus se retirava a lugares solitários para orar. Este ato constante de conexão com Deus não só fortalecia a sua missão, mas também estabelecia o modelo perfeito para quem deseja caminhar na vontade divina. O discernimento espiritual encontra seu fundamento na disposição de submeter as nossas vidas completamente a Deus. Romanos 12, versículo 2 nos exorta a não nos conformarmos com este mundo, mas a nos transformarmos mediante a renovação da nossa mente, para que possamos comprovar qual é a vontade de Deus, boa, agradável e perfeita. Este processo não é instantâneo, mas uma transformação contínua que ocorre quando buscamos intencionalmente a sua presença e o seu propósito. A intimidade com Deus não só nos revela a sua vontade, mas também nos protege dos erros que surgem da impulsividade ou do desejo humano. No livro de Josué, antes da conquista de Jericó, Deus instruiu Josué sobre o plano específico para tomar a cidade. Josué obedeceu cada detalhe, mostrando que o discernimento espiritual não só escuta, mas também age conforme o que Deus revela. Este nível de obediência só é possível quando o coração está profundamente conectado com o Criador. A palavra de Deus reforça continuamente a importância de buscar o seu rosto como parte essencial do discernimento. Em Salmos 27, versículo 8 se expressa: "O meu coração diz de ti, busca o meu rosto. O teu rosto, Senhor, buscarei." Esta busca constante não só nos aproxima mais de Deus, mas também nos alia ao seu propósito, dando-nos clareza nos momentos de incerteza. A oração e a intimidade com Deus não só fortalecem o discernimento, mas também transformam o nosso caráter. Em 2 Coríntios 3, versículo 18 se descreve como: "Ao contemplar a glória do Senhor, somos transformados à sua imagem com mais e mais glória." Este processo de transformação não só nos equipa para discernir, mas também nos prepara para atuar como instrumentos da sua vontade no mundo. O discernimento espiritual também requer humildade, reconhecendo que sem a guia do Espírito Santo, as nossas decisões estariam baseadas unicamente nas nossas limitadas perspectivas. Em Tiago 1, versículo 5 se nos anima a pedir sabedoria a Deus, que a dá abundantemente e sem reprovação. Este reconhecimento da nossa dependência é o primeiro passo para cultivar um discernimento mais profundo, sabendo que Deus é a fonte de toda clareza e direção. Quando vivemos em oração constante e buscamos a intimidade com Deus, começamos a experimentar uma sensibilidade maior para a sua voz e a sua guia. Em Isaías 30, versículo 21 se promete: "Quer vocês se desviem para a direita ou para a esquerda, os seus ouvidos perceberão atrás de vocês uma voz que dirá: este é o caminho, sigam-no." Esta guia clara não é resultado da casualidade,
mas de uma vida dedicada a escutar a Deus em todos os aspectos. O discernimento espiritual também nos leva a depender da comunidade de fé para fortalecer a nossa conexão com Deus. Em Provérbios 27, versículo 17, se afirma que o ferro se afia com o ferro, e o homem com o trato do seu semelhante. Esta interação com outros crentes não só nos edifica, mas também nos ajuda a discernir coletivamente a vontade de Deus em situações complexas. A busca intencional da vontade de Deus através da oração, da meditação na sua palavra e da comunhão com outros crentes produz frutos visíveis nas nossas vidas. Em Gálatas 5, versículos 22 e 23, se descreve como o fruto do Espírito inclui amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Estes frutos não só refletem o caráter de Deus, mas também atuam como evidência de que estamos caminhando em discernimento e alinhados com o seu propósito. O discernimento espiritual, embora seja um dom, requer ser nutrido e praticado. Cada vez que buscamos a Deus com sinceridade, nos aproximamos mais do seu coração e aprendemos a reconhecer a sua direção com maior clareza. Este caminhar não só nos beneficia pessoalmente, mas também nos equipa para ser uma luz em meio a um mundo cheio de incerteza, guiando outros para a verdade e a esperança que só Deus pode oferecer. Este dom não é resultado de esforços humanos, mas o fruto de uma vida entregue completamente à vontade divina, um reflexo da comunhão constante com o Criador que transforma cada aspecto da nossa existência. O discernimento espiritual não é só um dom que nos permite navegar os desafios da vida, é também uma evidência do cuidado constante de Deus pelo seu povo. Ao longo das Escrituras vemos como este dom não só guia os crentes, mas também os protege, os capacita e os chama a viver em completa sintonia com a vontade divina. Em Provérbios 2, versículo 6 se declara: porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca procedem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a habilidade para os retos e é escudo para os que caminham em integridade. Este versículo ressalta que o discernimento é parte do equipamento divino que recebemos para cumprir o propósito para o qual fomos criados. O discernimento espiritual não só nos ajuda a evitar o erro, mas também abre os nossos olhos para reconhecer as oportunidades que Deus coloca no nosso caminho. Estas nem sempre são evidentes nem vêm envolvidas na comodidade, mas o discernimento nos capacita para ver além das aparências e entender o plano maior de Deus. No livro de Êxodo, quando Moisés enfrentou a tarefa de libertar Israel, a lógica humana teria sugerido que ele não estava qualificado. No entanto, seu discernimento o levou a confiar no chamado de Deus, permitindo-lhe ser um instrumento para realizar um milagre que mudou a história. De maneira similar, o discernimento nos chama a confiar nos caminhos de Deus, mesmo quando estes desafiam as nossas expectativas ou compreensões limitadas. Em Isaías 55, versículos 8 e 9, o Senhor proclama: porque os meus pensamentos não são os pensamentos de vocês, nem os seus caminhos são os meus caminhos, afirma o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os seus pensamentos. Este lembrete nos convida a submeter o discernimento espiritual com humildade, reconhecendo que a sua guia é sempre perfeita, mesmo quando não entendemos completamente o seu propósito. O discernimento também nos chama a caminhar em fé, confiando em que Deus está presente em cada decisão e em cada passo que damos. Em 2 Coríntios 5, versículo 7, se nos ensina que vivemos por fé, não por vista. Este tipo de fé não é cega, mas iluminada pelo discernimento que nos permite ver com os olhos do Espírito, reconhecendo a direção divina em meio a circunstâncias que à simples vista poderiam parecer incertas ou até desfavoráveis. O discernimento espiritual transforma a maneira como vemos as nossas relações e as nossas interações com os outros. Nos chama a refletir o caráter de Deus em tudo o que fazemos, agindo com sabedoria, amor e justiça. Em Colossenses 4, versículo 6, se nos exorta que a sua conversa seja sempre amena e temperada com sal, para que saibam como responder a cada um. Este versículo ressalta como o discernimento não só guia as nossas ações, mas também as nossas palavras, permitindo-nos ser instrumentos de graça e verdade em um mundo que precisa desesperadamente da luz de Cristo. A palavra também enfatiza a importância de ser vigilantes e espiritualmente alertas, algo que o discernimento nos capacita para fazer. Em 1 Pedro 5, versículo 8 se adverte: sejam sóbrios e vigilantes. O diabo, o inimigo de vocês,
anda ao redor como leão rugindo, procurando a quem devorar. Este nível de alerta espiritual não surge de um estado constante de ansiedade, mas de uma confiança em Deus e de uma sensibilidade à sua guia que nos permite reconhecer e resistir às estratégias do inimigo. O discernimento espiritual não opera só nos grandes momentos de decisão. Também se manifesta no cotidiano, nas pequenas escolhas que, acumuladas, refletem o nosso compromisso com Deus. Em Lucas 16, versículo 10, Jesus ensina que quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Este princípio ressalta que o discernimento nos chama a viver com integridade em todas as áreas da nossa vida, permitindo que cada ação, por pequena que seja, glorifique a Deus e seja parte do seu propósito. O discernimento também fortalece a nossa capacidade para enfrentar os desafios com uma perspectiva centrada em Cristo. Em Romanos 8, versículo 28, Paulo declara: sabemos que em todas as coisas Deus coopera para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Este versículo não só nos assegura que Deus está trabalhando em cada situação, mas também nos chama a ver cada circunstância como uma oportunidade para nos alinharmos mais estreitamente com a sua vontade. A relação entre o discernimento espiritual e a obediência é inquebrantável. O discernimento não tem sentido se não se traduz em ações concretas que reflitam a nossa disposição para seguir a guia de Deus. Em Santiago 1, versículo 22, se nos exorta: não se contentem só em ouvir a palavra, ponham-na em prática. Este chamado à ação é um lembrete de que o discernimento espiritual não é passivo, é dinâmico e está destinado a impactar as nossas vidas de maneira tangível. O discernimento também nos chama a ser luz em meio à escuridão, guiando outros para a verdade e o amor de Deus. Em Mateus 5, versículo 14, Jesus diz: vocês são a luz do mundo. Uma cidade construída sobre um monte não pode ser escondida, ninguém acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto. Ao contrário, coloca-a no seu suporte, para que ilumine todos os que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as boas obras de vocês e glorifiquem o Pai de vocês, que está nos céus. Este chamado a ser luz nos lembra que o discernimento não só transforma as nossas vidas, mas também tem um impacto eterno em quem nos rodeia. Em última instância, o discernimento espiritual nos leva a uma relação mais profunda com Deus, onde cada aspecto da nossa vida está completamente rendido à sua vontade. Este processo não é fácil nem rápido, mas é um reflexo do amor e da graça de um Deus que nos chama a caminhar em comunhão com Ele, confiando em que a sua direção é sempre perfeita. Cada momento de discernimento, cada decisão tomada sob a sua guia, nos aproxima mais da plenitude do seu propósito, lembrando-nos que fomos chamados para viver uma vida que reflita a sua glória em tudo o que fazemos. O dom do discernimento espiritual é muito mais que uma habilidade ou um traço excepcional. É um reflexo profundo da comunhão com Deus e um testemunho da sua presença ativa nas nossas vidas. À medida que avançamos na nossa compreensão deste presente, começamos a nos dar conta de que o seu propósito não é só nos dar clareza ou nos guiar nas nossas decisões, mas nos transformar completamente, renovando a nossa mente e o nosso espírito. Este dom é um chamado a viver em uma sintonia tão íntima com o Espírito Santo, que a nossa percepção do mundo, de nós mesmos e dos outros, seja moldada pela verdade e pelo amor de Deus. O discernimento espiritual, quando abraçado plenamente, nos convida a refletir sobre as nossas motivações mais profundas. Nos desafia a examinar não só as decisões que tomamos, mas também as razões por trás delas. Este processo de autoconhecimento guiado pelo Espírito nos leva a reconhecer como as nossas intenções se alinham ou não com a vontade divina. Em Provérbios 21, versículo 2 se nos diz: a todo homem parece correto o seu caminho, mas o Senhor pesa o coração. Este discernimento interior não é um juízo condenatório, mas um convite a permitir que Deus refine o nosso caráter e purifique as nossas metas para que a nossa vida seja um reflexo autêntico da sua glória. Um aspecto único do discernimento é a sua capacidade para revelar a conexão entre os eventos da nossa vida que, em aparência, poderiam parecer desconectados. Muitas vezes vemos as nossas experiências como episódios isolados, mas o discernimento nos mostra que cada momento, inclusive aqueles que parecem pequenos ou insignificantes, tem um propósito no desenho mais amplo de Deus. Em Eclesiastes 3, versículo 11, a Escritura declara: Ele fez tudo apropriado no seu tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem,
mas de modo que este não consegue compreender inteiramente o que Deus fez desde o princípio até o fim. Este dom nos permite vislumbrar como os fios das nossas experiências, relações e escolhas se entrelaçam em uma narrativa divina, transformando a nossa perspectiva da vida mesma. O discernimento também nos chama a abraçar um sentido de missão. Não é um presente que se nos dá unicamente para o nosso benefício, mas para que sejamos colaboradores no plano de Deus. Este chamado nos leva a uma consciência mais profunda de como as nossas ações e decisões afetam não só a nossa vida, mas também a vida de quem nos rodeia. Em Romanos 12, versículos 4 e 5, se nos lembra que somos parte de um corpo com diferentes funções, mas unidos em um propósito comum. O discernimento nos equipa para compreender como a nossa singularidade contribui para o bem-estar do corpo de Cristo, orientando-nos a usar as nossas fortalezas e talentos para edificar outros e glorificar a Deus. Este dom também nos conecta com a compaixão divina, permitindo-nos ver além das aparências e compreender as lutas invisíveis dos outros. Em João 13, versículos 34 e 35, Jesus instruiu os seus discípulos: amem-se uns aos outros. Assim como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Deste modo, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. O discernimento espiritual nos leva a amar com um amor que transcende o reconhecimento das necessidades espirituais e emocionais de quem está ao nosso redor. Este amor transformador não só impacta quem o recebe, mas também nos aproxima mais do coração de Deus, que é a fonte de todo o amor verdadeiro. O discernimento, além disso, nos impulsiona a uma vida de rendição total. Nos chama a soltar o controle e confiar plenamente na guia de Deus, mesmo quando não entendemos completamente o caminho diante de nós. Este ato de rendição não é um sinal de fraqueza, mas um reconhecimento de que Deus, na sua sabedoria infinita, conhece e dirige as nossas vidas de maneiras que transcendem a nossa compreensão. Em Salmos 37, versículos 5 e 6 se nos anima: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Fará que a sua justiça brilhe como a alvorada e o seu direito como o sol do meio-dia. Este discernimento nos ensina a caminhar com fé, sabendo que cada passo está sob a direção daquele que tem em suas mãos o controle de tudo. O discernimento espiritual também é um convite à gratidão. Quando somos capazes de reconhecer a mão de Deus em cada aspecto das nossas vidas, a nossa resposta natural é agradecer. Esta gratidão não é só pelas bênçãos evidentes, mas também pelos desafios que, embora difíceis, nos moldam e nos preparam para os propósitos divinos. Em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18 se nos exorta: deem graças em todas as circunstâncias, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. O discernimento nos abre os olhos para ver a fidelidade de Deus em cada temporada, enchendo o nosso coração de uma gratidão que transforma a nossa perspectiva e nos dá força para avançar. Finalmente, o discernimento espiritual nos conecta com a esperança eterna, nos lembra que o nosso caminhar nesta vida é só uma parte de um plano muito maior, um que culmina na promessa de uma eternidade com Deus. Este dom nos leva a viver com os olhos postos no eterno, sabendo que cada decisão, cada ação e cada momento tem um peso que transcende o temporal. Em 2 Coríntios 4, versículo 17, Paulo escreve: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória que supera em muito todas elas, não fixando os olhos no que se vê, mas no que não se vê, porque o que se vê é temporário, mas o que não se vê é eterno. O discernimento espiritual não é um destino, mas uma jornada. É um processo contínuo de aprendizado, rendição e transformação que nos leva a cada dia mais perto do coração de Deus. É um presente que nos capacita para viver com propósito, amar com profundidade e caminhar com fé, sabendo que aquele que começou a boa obra em nós a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Ao abraçar este dom com humildade e gratidão, descobrimos que o discernimento não só nos guia, mas também nos transforma, levando-nos a refletir mais plenamente a imagem daquele que nos chamou pelo seu nome e nos separou para a sua glória.